Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, de nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Tendo, pois, visto a multidão, que não estava lá nem Jesus, nem os seus discípulos, entraram naquelas barcas e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E, tendo-o encontrado da banda além do mar, disseram-lhe: Mestre, quando chegastes aqui? Respondeu-lhes Jesus e disse: em verdade vos digo, vós buscais-me não porque vistes os milagres, mas porque comestes dos pães e ficastes saciados. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que dura até a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque nele imprimiu Deus Pai o seu selo. Disseram-lhe, pois, eles: que devemos nós fazer para praticar obras do agrado de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra do agrado de Deus é esta, que acrediteis naquele que ele enviou. Mas eles disseram-lhe: que milagres fazes tu, pois, para que o vejamos e acreditemos em ti? Que fazes tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, segundo está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. E Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai é que vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é o que desceu do céu e dá a vida ao mundo. Eles, pois, disseram-lhe: Senhor, dá-nos sempre deste pão. E Jesus disse-lhes: eu sou o pão da vida. O que vem a mim não terá jamais fome, e o que crê em mim não terá jamais sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Subtum presidium confugimus Santa Dei Genitrix, nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus, sed a periculis cuntis libera nos semper, Virgo gloriosa et benedicta. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, na semana passada nós vimos Nosso Senhor Jesus Cristo fugir das multidões após o milagre da multiplicação dos pães. Fugiu por um motivo muito simples. Fugiu porque queriam fazê-lo rei. Porque diante do milagre, que é um símbolo da Eucaristia, por sinal, o povo queria fazê-lo rei, mas não rei de suas almas. Queria fazê-lo rei pelas coisas terrenas, rei da matéria, um rei de consolações mundanas, um rei de pó. O povo, na semana passada, queria cumprir de alguma forma em Jesus a primeira tentação que o demônio lhe faz no deserto: transformar a pedra em pão, saciar a própria fome e, por meio deste tipo de sinal, cumprir, entre aspas, cumprir por um atalho, cumprir aparentemente a missão que Deus havia lhe dado de salvar o povo. Porém, Nosso Senhor Jesus Cristo não veio nos salvar da fome física. Nosso Senhor Jesus Cristo não veio nos salvar dos males passageiros, dos males temporais, mas veio salvar as nossas almas, veio libertar-nos do pecado, veio abrir para nós as portas do céu. E é por isso que Jesus foge.
porque o povo queria transformá-lo num rei mundano. Então, o evangelho de hoje começa daí. Jesus foge com os apóstolos até Cafarnaum, até a beira do mar, e então o povo o encontra lá e vai até ele querendo saber: quando que você chegou aqui? Como assim? A gente ainda quer que você seja nosso rei. Por que nos abandonaste? Jesus vira para eles e diz: olha, o problema é que vocês não estão me seguindo por causa do milagre, mas sim por causa de suas barrigas, fazendo eco àquilo que diz São Paulo, né? O Deus deste povo é o seu ventre. Claro, o milagre foi a multiplicação dos pães, mas o que importava naquele milagre não eram os pães, mas o que o milagre dizia do homem que o havia feito. Que aquele era o Messias prometido. Que aquele era o verdadeiro Filho de Deus. O povo ignora completamente o discurso de Jesus para se focar, como sempre, nos aspectos sensíveis, nos aspectos materiais. E isso nos mostra uma realidade que continua presente no dia de hoje, que é qual? Nós buscamos a Deus não pelo que Ele realmente nos promete, não pelo que Ele realmente deseja realizar em nossas almas, mas nós buscamos a Deus procurando consolo, procurando colo, procurando uma cura para a nossa dor de coluna, procurando um emprego melhor, procurando descanso no mundo de alguma forma. Nós procuramos a Deus não por Ele ser Deus, não por Ele ser bom, não por Ele ser perfeito, não por Ele ser o puro amor, digno de todo o amor e de toda a nossa devoção e de toda a nossa entrega. Não é por isso que nós procuramos a Deus. Não. Nós procuramos a Deus para nos sentir bem. Só que há aí um grande problema. Um grande problema. Porque parte necessária do crescimento espiritual que nos leva ao céu é nos sentirmos mal. Mas como assim, diácono? Por quê? Por que Deus quer que eu me sinta mal? Não é que Deus quer que você se sinta mal. É que Deus sabe que a verdadeira salvação da sua alma, a verdadeira libertação que Ele quer te dar, não é a libertação de um governo opressor. Não é a libertação de algumas más circunstâncias específicas. Não. É a verdadeira liberdade do cristão. A liberdade de quem é completamente livre de toda e qualquer circunstância mundana. Completamente livre, inclusive das próprias necessidades físicas. Completamente livre, inclusive do domínio despótico, do domínio tirânico dos próprios sentimentos, das próprias paixões, das próprias emoções. Deus quer que nós façamos as coisas por Ele e não por nós. Porque Ele é o bem absoluto. Porque Ele é o amor. Porque o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Enquanto nós ainda temos consolações sensíveis, enquanto nós não temos dor, enquanto nós somos queridos por todos que estão ao nosso redor, enquanto nós somos benquistos e respeitados,
enquanto nossas barrigas estão cheias, enquanto nós acordamos descansados depois de boas noites de sono, enquanto tudo corre bem, enquanto eu vou rezar, e o meu coração se enche de alegria e meus olhos se enchem de lágrimas, e aquele momento eu sinto uma energia boa que me preenche, que faz tudo aquilo ter sentido. Enquanto a minha vida está assim, eu não estou buscando a Deus por Ele. Eu estou buscando a Deus por mim. Eu estou buscando a Deus pelas coisas boas que Deus me dá. Mas não é aí que está a liberdade. Não é aí que está a salvação. Então Deus vai, pedagogicamente, devagar, tirando de nós, não todas de uma vez, algumas, devagar, tirando algumas coisas boas. Ali a oração para de ser tão gostosa. Ali um amigo me deixa. Aqui uma pessoa me trai. Ali me são ingratos. Aqui me faltam com respeito. Aqui eu começo a ser perseguido. E assim vai. E conforme eu vou sendo purificado destes apegos mundanos à minha própria imagem, ao meu próprio prazer, ao meu próprio valor e, em última instância, esses apegos à minha própria vontade, ou seja, ao que eu acho certo, ao que eu acho justo, ao que eu acho que devia acontecer. Conforme eu vou percebendo que o que eu acho não importa, que a minha vontade não quer dizer nada, e que eu mereço, por ser um pecador, todo e qualquer tipo de prejuízo e de dano que eu possa vir a receber na minha vida, conforme essa transformação vai se dando em mim, eu vou me tirando do centro da minha própria vida e colocando Deus no centro da vida. É por isso que Jesus diz, deixa eu achar aqui, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que dura até a vida eterna. Ou seja, parai de colocar como o fim das vossas ações as coisas que vocês veem, as coisas que vocês querem. Não vá ao seu emprego e trabalhe porque você quer crescer, porque você quer sustentar a sua família, porque você quer ser respeitado. Não, ao menos não principalmente, não como o maior motivo. Não faça isso. Não faça o seu apostolado para converter as pessoas. Não trate os outros bem para que eles te tratem bem. Não. Faça tudo, absolutamente tudo, por amor a Deus. Por amor ao próprio Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, o Filho do homem, o único que pode nos dar o pão que não passa, que não apodrece, o único que pode nos dar as coisas que realmente importam, as coisas que estarão na nossa alma, que nunca nos deixarão e que nunca ninguém poderá tirar de nós. É necessário que no processo de conversão do cristão, porque a conversão não é coisa de um instante, mas de uma vida, é necessário que haja uma inversão de valores, uma inversão de prioridades. E uma inversão tão radical,
tão profunda, tão drástica, que é impossível que ela aconteça somente por nosso esforço. Que inversão é essa? Primeiro, qual é? Depois, como ela acontece. Que inversão é essa? A inversão de colocar as coisas que nós não vemos sobre as que vemos. Qual que é o nosso instinto humano? O que é natural para nós? É natural para nós procurar as coisas dos sentidos, as coisas que nós vemos, as coisas que nós ouvimos, as coisas que nós sentimos, as coisas que nos fazem sentir bem. Só que tudo isso é palha. Tudo isso é pó. Tudo isso, morreu, passou. Nada disso traz benesses à sua alma. Nada disso nos aproxima de Deus. Não. Nós temos que inverter a lógica. Diante de todas as coisas, a nossa pergunta tem que ser: o que é que vai me aproximar de Deus mais? Como, nesta situação, eu agrado mais a Deus? O que vai me assemelhar mais a Deus? O que faria a Virgem Santíssima? O que faria Jesus Cristo? Como eu posso imitá-los? Como eu posso, nessa situação específica da minha vida, nesse instante, aqui, agora, concreto, o que eu posso fazer que mais vai agradar a Deus? Porque é aí que nós devemos colocar o nosso tesouro. Não nos pães que alimentam a nossa barriga. Não nas moedas que enchem a nossa conta bancária. Mas nas coisas que nós não vemos. Mas fazer essa virada, para nós, é absolutamente impossível. Por quê? Porque nós somos criaturas físicas. Nós temos uma alma espiritual, capaz de tocar, as realidades espirituais. Mas nós temos matéria. E pelo pecado original, os nossos sentidos gritam. A concupiscência, ou seja, os nossos desejos da carne, não só desejos sexuais, mas os desejos pelas coisas que nós vemos, pelas coisas que nos são agradáveis, eles nos cegam, eles nos conduzem, eles são como cavalos loucos, atados, numa carroça, e nós não temos como desfazer este laço. Não temos. Quem, como diz São Paulo, quem é que me libertará deste corpo de morte? Deste corpo que só me induz às coisas mortas e às coisas que conduzem à morte. Quem me libertará? A resposta é uma só: Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o pão da vida eterna. E Ele nos dá a si mesmo como alimento. Isso tem muitas camadas de sentido. No primeiro instante, este dar-se a si mesmo para nós é esta transformação da nossa alma que vai, por meio da graça, recuperar a semelhança a Deus que perdemos com o pecado de Adão. Mas num sentido muito mais próximo de nós, que causa este primeiro sentido, é a própria Eucaristia, a Santa Missa. Jesus se esconde sob a aparência do pão e se dá a nós e diz: quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue não terá a vida eterna. Por quê? Porque é por meio desta participação do seu corpo e do seu sangue que nós seremos transformados, recriados, refeitos à sua imagem e semelhança.
E lembrem, a imagem do Cristo não é a imagem de um rei terreno. A imagem do Cristo não é uma imagem de um senhor respeitável. A imagem de Cristo não é a imagem de um homem que arrasta multidões. Não. A imagem do Cristo é a do Filho do Homem, que no seu momento de maior glória, estava tão deformado, tão violado, tão mutilado, que nos diz o profeta Isaías que ele nem mesmo parecia humano. A imagem do Cristo, no momento de maior glória na terra, é a imagem de um homem destruído, rejeitado por todos, que não tinha beleza alguma. A verdadeira glória de Cristo e a verdadeira glória do cristão está nas coisas que parecem ser as piores, no despojamento absoluto de tudo. Não num despojamento artificial, né? Do sujeito que vai ficar se mutilando. Não, mas no aceitar totalmente a vontade de Deus para si. Por amor. Consciente de que a vontade de Deus, visando a nossa salvação, nos pedirá coisas que aos olhos da carne parecem insanas, parecem terríveis, parecem degradantes, mas não são. Hoje, dia 4 de agosto, é dia de São João Maria Vianney, padroeiro dos padres. Então cabe que fale pontualmente sobre o sacerdócio. Porque veja, trabalhar não pela comida que perece, mas pela que dura até a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Que é o pão de Deus que desceu do céu e dá a vida ao mundo. O sacerdote, transformado pelo sacramento da ordem, a uma semelhança, uma participação misteriosa e íntima de Cristo sacerdote, de Cristo cabeça do corpo místico, é este Filho do Homem também. Não por seus méritos, não por sua bondade, não por sua excelência, não por sua vida virtuosa, não. Mas porque é sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Mas nos lembremos de uma coisa. Jesus diz que sobre o Filho do Homem Deus imprimiu um selo. E este selo, nós entendemos nesse contexto, são os milagres. Os milagres, que Jesus é capaz de realizar. Agora, sobre o sacerdote, Deus também imprime um selo. Porque o sacramento da ordem é uma marca indelével que nunca poderá ser desfeita. Mesmo que o sacerdote se torne um ateu, se torne um satanista, mesmo que ele renegue a fé, ele morrerá padre e no inferno terá uma alma de padre. Para sempre, eternamente padre. Mas Deus nos ensina também, por meio da sabedoria da Santa Igreja, a reconhecer os santos sacerdotes, os sacerdotes verdadeiramente fiéis a nosso Senhor Jesus Cristo. Porque, novamente, nos avisa São Paulo em uma das cartas, não lembro qual agora, que muitos virão em nome de Cristo, inclusive muitos que se parecerão ser Cristo, mas anunciarão um outro Jesus. E este nós não devemos seguir. Então,
além do selo da ordem, do sacramento da ordem, como reconhecer num padre o selo do verdadeiro cristão, o selo de um pastor fiel que nós podemos seguir? Em primeiro lugar, reta doutrina, ou seja, um sacerdote que pregue a verdade da fé como ela é. Isto não significa que você, criaturinha infeliz e soberba, deve ficar comparando cada frase do sacerdote com a sua interpretação de um concílio obscuro, ou do que você, com seus 3 meses de estudo de teologia, acha que é a Sagrada Tradição. Não é isso que quer dizer. Quer dizer que num sacerdote reto resplandece a verdade da fé. Não há nada que viole a integralidade da fé. Que é diferente de dizer que não há erros, por exemplo. E principalmente a idoneidade de caráter, ou seja, aquele é um homem que prega algo que ele vive, ou é um homem que diz coisas bonitas para ganhar fama, para ganhar status, para ganhar seguidores. Tá? Lembre-se, e isso é muito importante. Tá? O próprio João Maria Vianney dizia: um sacerdote benquisto por multidões provavelmente é um mau sacerdote. Um sacerdote aclamado pelo mundo provavelmente é um mau sacerdote. E isso tem tudo a ver com o que nós conversamos hoje, sobre a importância de olhar e procurar e buscar as coisas invisíveis e não as coisas visíveis. O que mais abunda hoje em dia são sacerdotes de Instagram, mocinhos malhados de batina colada, que desfilam por aí ensinando a reta doutrina. Mas quem são essas pessoas? Você as conhece? Ou você vê uma imagem calculada, projetada, minuciosamente organizada? Você está vendo um sacerdote ou você está vendo um produto para o consumo da massa? Lembrem-se sempre, o íntimo, o essencial do sacerdote, do sacerdócio cristão, é que o sacerdote é, à semelhança de Cristo, uma vítima pela expiação dos pecados do mundo. Se você olha para um padre e você vê um herói radiante, de armadura brilhante, lembre-se que até mesmo Satanás aparece como um anjo de luz. Peçamos à Virgem Maria, a Mãe das Dores, a quem o Senhor deu a graça de mostrar a verdade dos corações, que nos ensine a ver a verdade dos corações, especialmente dos nossos. Que reconheçamos os nossos apegos materiais, as nossas misérias, que reconheçamos a nossa dependência dos prazeres da carne, que reconheçamos toda a nossa pequenez e que saibamos abraçar com alegria as privações que Deus nos dá, para que possamos a cada dia segui-lo e amá-lo mais fielmente e com maior alegria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.